Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Comunicando espiritualidade, programa que traz o estudo e a mensagem da espiritualidade. Hoje vamos estudar mais um trecho do livro O Céu e o Inferno, capítulo 4, segunda parte. Um espírito avarento, entrevista com um espírito avarento. Nas minhas saudações eu deixo uma frase de Dalvan Mioto. Um dia a gente descobre que o dinheiro não é tudo. A verdadeira riqueza é o tempo. Para suas saudações iniciais hoje, professor Olimar. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Estamos novamente aqui, trazendo hoje para vocês esta obra, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, cujo pseudônimo adotado neste trabalho foi Allan Kardec, sacerdote druida, nome que ele teve, e segundo relatos de Zéfiro, um dos espíritos que com ele estava, dizendo que ele teria sido em uma encarnação anterior um sacerdote que viveu entre os celtas, né? Portanto, um sacerdote druida, de nome Allan Kardec. Então ele adota para que isso não gerasse confusão com os trabalhos que ele antes fazia. Mas o Céu e o Inferno, contendo o exame das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas e etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Paris, 1º de agosto de 1865. Então, este livro, Céu e Inferno, é hoje o nosso foco, e dele vamos extrair as lições necessárias ao nosso esclarecimento. Bom dia. François Riquier era um velho celibatário, avarento e muito popular. Falecido em uma determinada cidade, no ano de 1857, deixando uma fortuna bastante considerável aos parentes colaterais. Em tempo, fora locatário de uma senhora que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ainda ou não vivia. Em 1862, uma filha desta senhora, sujeita a crises de catalepsia seguidas de espontâneo sono magnético e também boa médium escrevente, viu num desses sonos o senhor Riquier, o qual assegurava pretendia dirigir-se à sua mãe. Passados alguns dias, uma vez que se manifestara espontaneamente, confirmando aquele intuito, entretiveram com ele a seguinte conversação. Professor Olimar, vamos ver então o diálogo que este espírito e que lições esta passagem pode nos oferecer. Meus irmãos e minhas irmãs, vejamos então. Que pretendeis de nós? Vejam os detalhes. Ele, 5 anos depois, ele morre em 1857. 5 anos depois, 1862, uma filha de uma senhora, a residência que ele alugou, proprietária da casa, ela tinha catalepsia, ela tinha crises de catalepsia. E aí, ela entra no sono magnético espontâneo. A jovem era uma boa média escrevente. Então, o senhor Riquier, num desses sonhos, se dirige a ela, se apresenta a ela e diz que gostaria de falar com a mãe dela. Muito bem. Que pretendeis de nós? Pergunta a mãe.
o dinheiro, olhem a preocupação 5 anos depois da morte. Qual era a preocupação dele? O que tu pretende de nós? O que tu queres conosco? O dinheiro do qual se apossaram. O meu dinheiro que me roubaram. Os miseráveis, a fim de o repartirem. Vocês estão vendo isso? 5 anos depois. Ele está preocupado com a partilha, com a divisão de uma herança que ele deixou. Venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem. Venderam o que ele deixou, a herança que ele deixou. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Ora, para aí, faz 5 anos que ele está morto. E ele diz, como se não mais me pertencessem. Ora, isso nos diz que ele, estando na dimensão espiritual, o espírito já tendo saído da vida física, definitivamente tendo morrido, está preocupado e acreditando que o dinheiro é dele, pertence a ele. Estão vendo o apego? Ele está acorrentado a esses bens que ele deixou. Ele está preso à matéria, ao dinheiro que ele deixou, aos bens que ele deixou. E está furioso com a partilha que estão fazendo, vendendo os bens todos. E ele vai dizer mais aqui. Fazei que se me faça justiça, já que a mim não me ouvem. E não quero presenciar tais infâmias. Dizem que eu era usurário, pegado ao dinheiro. E guardaram-me o dinheiro porque não querem me restituir. Acharão que foi mal ganho? Estão vendo a perturbação desse espírito? Pois é exatamente assim que acontece conosco muitas vezes. O apego à matéria. Aqui é a representação do avarento. E esta história é a história do homem avarento. Apegado à avareza é apego ao dinheiro. Então ele, apegado ao dinheiro mesmo depois da morte, continua apegado ao dinheiro. Vamos, Marcos. Ainda ontem mesmo, no nosso trabalho de intercâmbio mediúnico, eu tive a oportunidade de atender 2 espíritos que estavam cobrando dívida. Um deles, que eu me recordo, era de 1700 e alguma coisa, 300 anos, cobrando uma dívida de uma pessoa que não teria pago um dinheiro. Né? Aí você veja o tempo e a perturbação e o apego. Mas seguindo na entrevista que Kardec fez com este senhor avarento, né? Ele pergunta: mas vós estáis morto, meu caro senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. E ele responde: não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Olha a dependência total, né? Demais, eu não preciso de outra existência, porque vivo estou atualmente. Ou seja, ele se acreditava vivo. E isso, vivo na Terra, né, no mundo dos encarnados. Isso ocorre muito também nos espíritos que nós procuramos auxiliar aqui, porque cada espírito é um universo, meus irmãos. É um universo de consciência. E eles criam, né, essa consciência e se acham vivos na Terra.
As pessoas não conversam comigo e fingem que não me veem porque elas são mal educadas. Porque elas não querem conversar comigo. Porque o mundo é assim mesmo. É mais fácil enxergar no outro do que em si mesmo, né? Então, o nível de perturbação das pessoas que são ligadas, extremamente ligadas aos bens materiais, ou a pessoas, enfim, ou ao dinheiro, é muito grande. É muito grande. Os sofrimentos aí que se estendem durante muitos e muitos anos, porque acreditavam que a única coisa que eles tinham na vida era aquilo que eles possuíam. Os bens que eles possuíam. Aquilo era o que representava a vida deles. Tendo um desligamento total de uma possível vida espiritual para essas pessoas. Professor Olimar. Interessante, né? A gente vai conversando sobre esse caso do François Riquier, né? E é muito interessante porque isso lembra muito aquela discussão filosófica aí de muitos anos sobre o ter e o ser, né? Em que muitas pessoas assim dedicam a vida inteira na busca de bens materiais, mas que não podem depois levar consigo. Ou seja, o que elas têm não constitui de fato aquilo que elas são. E essas pessoas acabam muitas vezes esquecendo de investir naquilo que realmente é importante. Naquilo que realmente é importante. Porque Pascal, por exemplo, né, numa mensagem inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a verdadeira propriedade. O homem só tem verdadeiramente aquilo que ele pode levar e trazer consigo. O resto ele tem um usufruto, a capacidade de usar e de colher os frutos bons ou maus, dependendo do tipo de utilização e de emprego que ele faz. E isso é o que a gente precisa observar, né, meu querido irmão? Vamos fazer um breve intervalo e voltamos. Comunicando espiritualidade. Comunicando espiritualidade. Estamos de volta para continuar estudando sobre essa passagem do livro Céu e Inferno, que é uma entrevista com um espírito avarento. Um espírito que era extremamente ligado ao dinheiro. Vamos continuar então, professor Olimar. Pois muito bem. A pergunta que é feita agora para esse espírito, ela é muito significativa. Porque vejam assim, sofreis? Essa é a pergunta. Essa é a questão. Esse indivíduo é um espírito avarento. Ele era um homem que tinha recursos e que 5 anos depois da sua morte estava muito preocupado, indignado mesmo com o que estavam fazendo com esses recursos que ele deixava. Que ele entendia que ele precisava do dinheiro dele e sabia que estava vivo atualmente. Então, que ele não queria uma outra existência. Eu não preciso de outra existência. Eu estou vivo. Eu quero o meu dinheiro. Não posso viver sem dinheiro. Muito bem. Sofreis? Sim, responde ele. Sofro piores torturas que as da mais cruel enfermidade, pois é minha alma quem as padece. Tendo sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalos, tenho a consciência de ser um miserável indigno de piedade. Mas o meu sofrimento é tão grande que mister se faz me auxiliem a sair desta situação deplorável. Ele sabia que sofria, a alma dele sofria, sabia ser uma situação deplorável, precisava da ajuda de terceiros para sair daquela situação. E mesmo sabendo de tudo isso, ele não conseguia se libertar das algemas do apego ao dinheiro, aos recursos que ele tinha deixado, à herança que ele legara. Ele queria o dinheiro dele para viver na dimensão espiritual. Preciso de dinheiro. Como é que eu vou viver sem o meu dinheiro? Olha o que eles estão fazendo. Me chamavam de usurário
E, no entanto, olha o que eles estão fazendo com o meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro. Minha vida foi uma iniquidade, uma vida muito miserável, indigna, né? Eu não era digno nem de piedade. Por isso eu sofro e sofro muito. Mas eu preciso que me auxiliem a sair dessa situação deplorável. Meus irmãos, estão tendo noção, estão conseguindo perceber esse apego? E nós passamos uma vida inteira correndo atrás do dinheiro, porque o dinheiro vai possibilitar a compra disso, a compra daquilo outro, o exercício do poder, a força, enfim, o exercício de mando, de influenciação sobre os demais. Mas chega ao final da vida, a gente percebe que tem que se desapegar do dinheiro. Que não pode atribuir a ele um valor tão excessivo. A riqueza, ela é importante, isso é uma discussão para outro momento. Mas é preciso que a gente coloque ela na prática da caridade. É no exercício da caridade que está a importância da riqueza. Então, esse indivíduo, tendo sofrido esse espírito, François Riquier, estava sofrendo e sofrendo muito, tendo desencarnado, estava sofrendo e sofrendo muito. Irmão Marcos. Eu me recordei de uma passagem do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né, psicografia do nosso querido Chico Xavier, onde ele diz, num determinado trecho, que o dinheiro ele é o sangue da humanidade. E como sangue, ele precisa circular. Se você acumula em demasia, causa um coágulo. Problemas. E a nossa doutrina espírita ela é tão rica, mas tão rica, que dentro do próprio livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos trazem lições, dentro do livro dos Espíritos, informações, né, que é um livro de perguntas e respostas, onde os Espíritos nos trazem a informação de que nós não podemos nos tornar um peso para a sociedade. Ou seja, não é que o dinheiro não tenha importância, mas ele tem a importância que nós damos para ele. Nós temos que buscar dentro de nós aquilo que é dentro do nosso conceito como o supérfluo e o necessário. O professor Odimar falava que as pessoas correm atrás de dinheiro para comprar as coisas, porque muitas das vezes as pessoas, assim como este cidadão aqui, o senhor Riquier, acham que, entendo as coisas, elas vão ser alguém. Porque se eu tiver aquele determinado carro, eu vou ser aceito. Se eu tiver aquela determinada roupa, eu vou me apresentar e ser alguém. Quando, na verdade, o que nós somos em essência. Então, é muito fácil nós confundirmos as coisas, até porque as mídias e a publicidade toda, né, ela nos traz essa sensação, ela provoca nas pessoas essa sensação de que para você ser alguém você tem que ter as coisas. E aí é o exemplo desse espírito e vejam a perturbação dele. Mas tem uma curiosidade no final da passagem, onde Kardec fala: oraremos por vós. Ou seja, nós vamos orar por ti. E ele responde: obrigado. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. Adeus e obrigado. François Riquier, Rio de la Charité, número 14. Vejam que ele deixa o endereço dele indicado como se ele ainda morasse lá, como se ele ainda estivesse vivo e morasse naquele endereço. E já tendo desencarnado há 5 anos. E é sobre isso que eu quero que o professor Odimar fale para vocês agora.
É uma nota que Kardec coloca nessa mensagem muito interessante. Né? É curioso ver se esse espírito indicar a moradia como se estivesse vivo. A senhora deu-se pressa em verificá-la e muito surpreendida por ver que era justamente a última casa que Riquier habitara. A última que ele habitara. Porque ele morreu em 57. Tá? E esta casa era a última. Ele, após 5 anos, ainda não se considerava morto. Olha o grau de perturbação que ele tinha entrado. Antes ele experimentava ansiedade, bem cruel para um usurário, de ver os bens partilhados pelos herdeiros. Os bens partilhados pelos herdeiros. Quer dizer, aquele indivíduo apegado àquela fortuna, apegado às coisas que tinha, aos bens materiais, está vendo o uso, a divisão, a partilha, enfim, e ele está sendo obrigado a ver isso. Obrigado a ver isso, a acompanhar isso. A evocação, porque Kardec ele evoca o espírito, né? Na Sociedade Espírita de Paris para fins de auxiliar. Muito bem. A evocação provocada, sem sombra de dúvida, indubitavelmente, por qualquer espírito bom, teve por fim fazer-lhe compreender o seu estado e predispô-lo ao arrependimento, porque na perturbação que ele se encontrava, ele não estava compreendendo o estado em que ele estava. Ele não acreditava que já tinha morrido, muito embora em alguns momentos reconhecesse que ele necessitava do arrependimento, que ele necessitava de ajuda, né, de perdão. Mas ele não reconhecia o fato de ter morrido, até porque ele ainda tinha um corpo. O que não nos surpreende, porque nós temos um corpo material, nós temos o espírito e temos o laço, que é um corpo de natureza espiritual, ou o perispírito. E quando acontece a morte corpórea, o corpo corpóreo, o corpo material, morre, se decompõe. Mas o espírito prossegue a sua jornada, a sua caminhada, a sua existência, levando o corpo perispiritual, igual ao material. Então ele ainda tem um corpo. E ele não percebe essas diferenças, ele não percebe essas mudanças, e vejam, 5 anos depois. No outro programa, no programa anterior, nós falamos sobre a passagem de uma forma um pouco mais abrangente, mais generalizada. Por quê? Porque pretendemos abordar alguns desses casos do livro Céu e Inferno, e aquela chave que nós trouxemos, que Kardec nos legou no livro Céu e Inferno, é a chave para compreendermos estes casos do desprendimento, da passagem desses espíritos e das diferentes situações de sofrimento, ou de alegria, ou de extrema perturbação. Né? Espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos numa situação intermediária. Este é um infeliz, é um avarento infeliz. Irmão Marcos. Bom, nós temos, mais uma vez, um exemplo, né, meus irmãos, de como nós devemos proceder na nossa travessia terrena, para que nós tenhamos um desligamento do nosso corpo tranquilo e para que tenhamos um despertar espiritual mais tranquilo ainda. Sabedores de que Deus é bom, sabedores de que estamos despertando para uma nova vida em um lugar mais tranquilo, menos turbulento espiritualmente, como é o nosso planeta Terra ainda, porque o nosso planeta está se transformando, né? Está num processo de renovação. E que nós tenhamos o intuito e a certeza
de colaborar quando chegarmos lá, né? E não darmos trabalho. Chegamos ao plano espiritual já dando trabalho? Não, né? Aí você vê, o plano espiritual conta conosco. Nós chegamos lá, o quanto antes nós pudermos ser postos ao trabalho, né? Melhor. E aí você encontra um espírito que não se preparou, uma pessoa que teve uma passagem pela Terra que não sabe nada, aí chega lá, não sabe onde é que está, o que tem que fazer. A espiritualidade, os nossos amigos lá têm que posicionar a pessoa, mostrar para ela o que aconteceu, o que vai acontecer daqui por diante. E aí, às vezes, há um descontentamento, porque não conhece todas essas nuances da vontade de Deus e da providência divina, né, que sabe o que é melhor para a gente, porque nós podemos desencarnar a qualquer momento. Né? Eu posso sair daqui da gravação do programa e desencarnar. Vamos aceitar isso bem? Não tanto, mas com uma certa facilidade maior do que uma pessoa sem preparo. Porque todos nós gostaríamos de ficar mais, né? Mas imagine uma pessoa que não tem o preparo, né? Entra em desespero porque acha que tudo acabou. Mas nós estamos aqui para tentar colaborar com todos, tentar levar um pouco desses ensinamentos do nosso Mestre Jesus e do nosso querido Kardec a vocês, para que todos nós possamos ter uma boa passagem. Para suas despedidas hoje, professor Olimar. Ezequiel registra no capítulo 33, versículo 11, a seguinte passagem. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Uma boa semana a todos. Obrigado pela companhia. Espero que este caso do nosso querido François Riquet, o avarento, um caso que está também na Revista Espírita de 1862, e lá ele está sob o título O Castigo do Avarento, o castigo do avarento, possa servir para nossa reflexão, meus irmãos. Que essa proposta de espiritualidade comunicada possa nos trazer melhores condições para fazermos aquilo que o irmão Marcos muito bem estava afirmando. Uma passagem melhor, uma chegada melhor na dimensão espiritual, um despertar feliz. Por quê? Porque tomamos precauções e cuidados, evitando aquelas coisas que nos fazem sofrer. Obrigado. Eu me despeço com a seguinte frase: o dinheiro não é tudo, porque nem tudo está à venda. Nós agradecemos pela oportunidade, pela sua companhia até agora. Desejamos um bom final de domingo e uma boa semana de trabalho. Luz e paz. Comunicando espiritualidade.